começar? Bom dia, Farol! Começar nada, continuar. Afinal de contas, uma semana de primeira não começa na segunda. Ela começa onde eu escolho dedicar o meu domingo ao Senhor. Onde eu dou a Ele minha primícia, minha prioridade. Onde eu dou a Ele o lugar de destaque na minha vida, amém? Então a gente começa a semana na casa do Senhor. A gente começa a nossa semana em oração. Sei que talvez tenham irmãos que estão conectados aí. Que você agora comece a dizer: Senhor, eu estou te entregando a minha semana. Eu estou colocando ela diante de ti, onde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã. Você está aí conectado. Você entrega a tua semana também. Diz: Senhor, é no domingo que eu sou enviado. Eu sou enviado para as minhas famílias. Na segunda-feira eu sou enviado para o meu trabalho, para aquilo que o Senhor tem para mim. Eu sou enviado para o meu chamado, para o meu bairro. Eu sou enviado para os meus parentes. Gente, eu vou pegar o outro microfone mesmo. Senhor, eu sou enviado, Pai, para o meu mercado de trabalho. Eu sou enviado para a minha família. Eu sou enviado, Senhor, para o meu propósito. Eu sou enviado para a minha vizinhança, para o meu condomínio. Onde quer que você vá, que você seja enviado pela presença de Deus. Porque nós não somos pessoas que vivem o puro, o cristão, o chamado na igreja e o secular. Não, nós somos uma pessoa única que se divide em lugares e funções diferentes. O que você faz na igreja não é santo e o que você faz fora é profano. Não, você vive tudo para a glória de Deus. Nós fazemos todas as coisas para a glória do Senhor, amém? Então tudo que você fizer, você vive o que diz Colossenses. Tudo que você faz é para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Obrigada, Lipe. Aleluia. E hoje eu quero compartilhar algo com vocês. Nós temos falado que antes de Deus fazer, já é, não é verdade? Estamos vivendo essa série. Mas ao longo dessa semana, Deus falou muito comigo que o Deus das grandes coisas é o Deus dos pequenos detalhes. Talvez a gente perde isso de foco ao longo da nossa vida, porque nós começamos a ficar preocupados e demandados de tantas grandes coisas, grandes contas, grandes sonhos, grandes expectativas. E nós esquecemos que Deus continua trabalhando nas pequenas coisas em nossa vida. Que Deus continua sendo fiel no grande, mas também naquilo que você acha que é um detalhe. Deus continua falando comigo e com você todos os dias. Ele trabalha em nosso coração. Zacarias 4:10 diz o seguinte: quem, pois, desprezaria o dia das pequenas coisas? Deus, Ele está sempre interessado do seu bom dia, sua boa noite. Deus está sempre interessado no seu coração. Ele está interessado na maneira como você trata o seu chefe e na maneira como você trata o seu colaborador, aquele que é subordinado a você em posição. Deus, Ele está olhando para a terra, procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Havia um tempo que nós cantávamos muito. Eu cantava muito para Davi quando ele estava na barriga. Pai, como achasse a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Pai, como achasse a Davi. Como achasse a Davi. A Bíblia fala que Deus olhou para a terra e achou Davi um homem segundo o seu coração. Davi um homem limitado. Davi um homem com emoções para serem tratadas. Davi um homem que tinha também seus pecados, suas guerras, seus naufrágios, seus problemas. Mas o tempo inteiro um Davi que se encontrava dizendo: Senhor, eu quero ser segundo o teu coração, Senhor. Ensina-me a fazer a tua vontade, Senhor. Ensina-me a viver para a tua glória, Senhor. Ensina-me a te dar honra e glória com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Você lê os salmos e você encontra alguém desejoso da presença e da vontade de Deus. Então, as pequenas coisas, aquelas que acontecem inclusive no oculto do nosso coração, elas são mais importantes do que aquilo que nós fazemos e representamos publicamente. Você sabia que o que você não sabe sobre alguém é mais importante do que o que você sabe? Às vezes você vê alguém com a cara fechada e você pode simplesmente cair na tentação de julgar o motivo daquela pessoa. Ai, essa pessoa é mal-humorada. Não, às vezes aquela pessoa naquele dia teve uma notícia ruim.
Algo que sempre me incomodou é quando eu estou dirigindo, eu não tenho o costume de buzinar, por mais terrível que seja a situação. Porque sabe o que passa na minha cabeça? Eu sei que é o fantástico mundo de Bob. Mas eu penso assim, vai que eu buzino, a pessoa que está na minha frente é uma pessoa que ou começou a dirigir agora e vai ficar insegura, ou é alguém que já avançou bastante em idade, continua saindo para resolver as próprias coisas, e eu vou buzinar nesse carro, e o mal que eu vou gerar para essa pessoa é maior do que o bem que eu vou fazer, achando que eu estou alertando alguma coisa. E quantas vezes eu, quando ultrapassei aquele carro, vi, de fato, que era alguém que tinha muito mais motivos para não estar dirigindo do que para estar. E que se eu fosse uma buzina pesada no pé do ouvido, eu ia gerar mais tensão do que bênção. Então, o que eu não sei sobre alguém é muito mais importante do que eu sei. Porque as pequenas coisas dizem muito mais do que as grandiosas. A maioria das pessoas que são difíceis, elas são, na verdade, crianças feridas que não foram curadas e que ainda não sabem o poder de ser amados. Existe gente ruim? Existe. A Bíblia já falou que existia. Vai existir. Mas a quantidade de gente ruim é menor do que a quantidade de gente machucada, que não sabe como lidar com as coisas comuns da vida. Então, a maioria das pessoas talvez que sejam, pelinha, que estão convivendo com você, elas precisam muito mais de intercessão do que de correção. Nós nos tornamos muito bons em julgar e corrigir. E isso nos impede muitas vezes de acolher e revelar Jesus. Já ouvi muitas vezes, você é boba. Deixa de ser boba, a pessoa está te fazendo de boba. Eu posso ser feita de boba por pessoas, mas o Deus que é sobre todas as coisas, o Deus que é sobre todas as pessoas, o Deus que tem as portas e que abre, que fecha, Ele conhece o meu coração. Ainda que um povo me faça de boba, ainda que pessoas usem a minha bondade como uma desculpa para me prejudicar, o Senhor, meu Deus, é aquele que cuida da minha história. Quem tem Deus não precisa de quem indica. Quem tem Deus não precisa de ajudinha. Quem tem Deus não precisa de vivência, de ser esperto, de ser descolado. Porque quem tem Deus tem todas as coisas. E Ele guarda os meus caminhos. Ainda que eu pareça boba diante de pessoas, eu serei cuidada por aquele que é dono dos céus e da terra. Ele é o meu protetor, o meu redentor vive. Então tudo vai bem. Tudo vai bem, porque Ele cuida de mim. Pessoas que precisam se cuidar demais são pessoas que não foram ainda convencidas do quanto Deus cuida delas. Salmo 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus. Lucas 12:7 diz que até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Que coisa linda! Tu sabia, caiu um cabelo da tua cabeça, Deus sabe quanto que tem ainda. Nasceu mais um, Ele também já contou. E tu sabia que Ele faz isso com todos nós, porque Ele é onisciente, tudo sabe. Ele é onipresente, está em todos os lugares. E Ele é onipotente, Ele é todo poderoso. Então aquilo que para você é complicado de gerenciar, para Deus, no estalar de dedos, Ele já fez. Lucas 12, do 6 a 7 diz o seguinte: não se vendem 5 passarinhos por 2 asses, e nenhum deles foi esquecido diante de Deus. E até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Que coisa linda, Jesus, eu amo passarinho. Porque todas as vezes que eu olho para um passarinho, eu lembro que Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus
Essa é a realidade da palavra. Ele cuida de você. Um Deus que sabe um passarinho que é vendido baratinho. É o Deus que faz você valer muitos deles. E que conhece a tua história. Então nada passa desapercebido por Deus. Esse mesmo livro em Lucas vai dizer assim, olha, Lucas 16:10. Aquele que é fiel no pouco, no muito Deus o coloca. Então pouco nunca foi pouco para Deus. Deus não começa uma macieira com a árvore grandiosa, é uma sementinha. Uma sementinha que morre. Você sabe quantas sementes você tem na mão, mas você nunca sabe quanta maçã vai ter numa semente daquela. Porque depois que ela floresce, quantos anos de produção, quantas maçãs você ainda vai colher, quanta sombra você ainda vai ter. A palavra diz que quando a gente olha para a natureza, a gente olha para a criação, você começa a ter o próprio Deus revelado a você. Deus está comunicando comigo e contigo na natureza. Deus está se comunicando com a gente nas nossas relações interpessoais. Deus está se comunicando contigo nos sonhos que Ele coloca no teu coração. Porque para Deus não existe escala de tamanho. Nós medimos tudo por tamanho, você já notou? Meu filho ontem estava falando, mãe, eu agora tenho 9 anos, eu tenho 1 metro e não sei quanto. A médica falou que eu tenho potencial de crescer até 1 metro e tanto. Mãe, eu quero saber quanto que eu vou ficar forte. Me mostrou uns 3 jogadores de futebol, que é musculoso. E ele começou a me falar do tamanho. E ele olha para o carrinho da irmã e disse, mãe, o meu tamanho já não entra mais nesse carrinho. Eu estou muito grande para ele, eu estou pesado. E nós medimos por tamanho. Quantos metros tem a sua casa? Quantos quartos você tem? Eu já brinquei com isso, mas eu lembro que quando eu cheguei em Campinas eu fiquei muito assustada. Eu nunca tinha sido cumprimentada com a primeira pergunta assim, onde que você mora? Isso só existe aqui. É muito diferente. Então eu lembro que a primeira semana que eu cheguei, eu estava fazendo mais uma especialização na UAB aqui de Campinas. E eles me perguntavam, qual é o seu nome e onde você mora? E eu cheguei em casa e disse, amor, o que está acontecendo? Ele, por quê? Eu disse, porque todo mundo aqui pergunta onde a gente mora. Aí eu chegava na padaria, qual é o seu nome? Eu, Tauana, onde é que você mora? Eu disse, coisa estranha. E eu percebi que é parte da nossa cultura aqui. Não sei se é só em Campinas ou em São Paulo como um todo, mas acho que é daqui isso mesmo. E o pessoal sempre pergunta, qual é o seu bairro? Onde você mora? E eu percebi que as pessoas, elas tratavam você de uma maneira ou de outra, de acordo com onde você mora. Eita Deus. Onde você mora? Onde você mora? Qual o tamanho da sua casa? Quantos carros você tem? Quantas suítes? A gente pode até levar isso na brincadeira, mas a grande verdade é que sim, nós como pessoas estamos sempre fazendo escala de tamanho e de valores. A gente está sempre medindo as realidades para ver o que a gente acha a respeito do outro alguém. Quantas pessoas já foram com a roupa mal vestida numa loja e foram mal atendidos? E às vezes você voltou na mesma loja com a roupa diferente só porque você se arrumou mais um pouquinho e você foi bem tratado. Quanto você pode me oferecer? Quanto tempo eu vou dedicar a você? A sociedade, ela é assim. Mas esse não é o padrão de Deus. A palavra mostra em Jesus que dizia, alguém me tocou. Tocou-me. Jesus tocou-me. De paz. Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Jesus tocou um homem que ninguém tocava. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Diziam, deixa esse homem, esse cego. Talvez os foi os pais que pecaram, ele pecou. E Jesus, não é assim que funciona, não. Jesus senta com a mulher no poço. Ei, Jesus, senta com ela não, rapaz. Essa mulher já teve 5 maridos. E o que ela tem não é dela.
Ah, Jesus. Jesus, Zaqueu, cobrador de impostos, bicho safado, sem vergonha. Vem cá, Zaqueu. Olha, gente, nunca tentem definir um pastor e uma pastora, principalmente se for uma mulher de Deus, por com quem ele está sentando na mesa, que você vai endoidar. Que a pessoa que tu não aguenta, que fala besteira, que tu não suporta, Deus chama aqueles que amam Ele, são segundo o seu coração, muitas vezes para sentar, dar atenção, amar, mas não é para ficar igual não. Porque essa desculpa, não, eu vou sentar lá naquela mesa, sabe? Porque, afinal de contas, quando tu senta na mesa, quem mudou foi a pessoa ou tu? Se foi tu que mudou, tu não senta mais na mesa que tu não tem condição ainda, criatura. Mas se o outro mudou, você realmente está levando Jesus e levando o Evangelho. Porque depois de Jesus sentar na mesa, eu nunca mais vi ninguém que sentou na mesa com Ele ficar da mesma maneira que estava antes. Então não julguem homens e mulheres de Deus porque eles sentam. Julguem pelo resultado do que Deus faz depois que eles sentam e levantam da mesa. Então, Jesus o tempo inteiro estava em lugares onde ninguém queria ir. Jesus estava em lugares dos excluídos, dos rejeitados. Jesus estava no lugar daquilo que não era normal, daquilo que não era típico, daquilo que não era confortável. Porque Jesus ele não estava medindo o tipo de pessoa. Agora Jesus também não era classista. Jesus também sentava com pessoas daquela época da alta sociedade e encontrava dor interna, porque existe uma sociedade cheia de pobres meninos e meninas ricas, que são tão pobres, que tudo que tem é dinheiro. E Jesus sabia passear nesses ambientes com base em valor de tamanho, com base em dinheiro no banco, com base no carro que você dirige, no sapato que você usa. Jesus define por milagre, por testemunho. Pequeno pedido para Deus não é pequena importância, porque Deus não trabalha como o homem trabalha. O Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo que multiplicou o azeite no tapoé da viúva. Ele abriu o mar vermelho. E ele pegou o tapoé da viúva e disse, me dá aqui. Desemboca o vaso, Jesus. Enche de... Enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Alô, Jesus. Pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Alô, Jesus. Pede pra Jesus agora. O Deus que ouviu Moisés é o Deus que ouviu a viúva. O Deus que chamou José é o Deus que falou com a samaritana. Ele não começa a medir a gente por aquilo que você tem para oferecer. Deus te mede por aquilo que Ele tem para oferecer a você. O Deus que para o sol para Josué é o mesmo Deus que preparou a moeda na boca do peixe para o imposto ser pago. Tu já parou para pensar nisso? Tem tanta gente que acha que Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo, Deus não se importa. Sabe, as crianças são um dos maiores referenciais da fidelidade de Deus. Meus filhos, por 1 ano e 2 meses, oraram. A gente já tem bicho, gente. Mas eu acho que eles querem transformar a casa em um zoológico. E a gente já tem animais. Mas fazia 1 ano e 3 meses que eles oravam, que queriam um filhotinho de golden. Eles botaram na cabeça isso. E a gente ensinou eles a orar. Meu marido, muito sabiamente, ele imprime todo ano nossos motivos de oração. Nós temos cards que ele imprime e plastifica. Então, todo sábado de cultinho familiar, cada um pega um card para orar. E nesse 1 ano e 3 meses, eu dei corda a um monte de gente. Compra cachorro. A gente ama bicho lá em casa. Gente, vocês têm que ter bicho. E os nossos filhos viram mais animais chegando na casa dos outros, enquanto eles oravam pelo aquele animal que eles queriam. Eles colocaram 2 raças de cachorro, um desses 2. Mas aí a gente afunilou e eles decidiram, não, é o Golden mesmo. E durante 1 ano e 3 meses eles oraram.
E eu e Jonatas, como pais, fizemos um voto com Deus. Que tinha um recurso X que precisava ser liberado. Que eles teriam o Golden ou não. E durante esse 1 ano e 3 meses, Deus não fez isso. Mas eles continuaram orando e perseverando. Temos tantos problemas maiores como adultos, né? Tanta coisa mais séria. A gente poderia dizer, bebe aí, menino. Tá se perreando com o cachorro. Já tem um cachorro aqui, já tem Shalom, já tem a Rafa. E eu e Jonas ficava às vezes em casa. E quando tiver o cachorro, qual vai ser o nome? A gente gritava, Nabucodonosor, vem! Não, não vai ser Nabucodonosor, não. Ezequiel! Não, amor. Ezequiel, não. Elohim! Misericórdia, tá repreendido, meu. Elohim no cachorro. Zaqueu! Tá repreendido. Já pensou o bicho subir na árvore? Aí até que um dia a gente gritou, Judá! É esse. Quando vier, Judá. E Deus fez. E quando Deus respondeu a oração deles, foi muito lindo. Porque aquilo fortaleceu a fé. Às vezes você faz uma oração pequena. Jesus, que vontade, um docinho hoje. Percebe? E nós deixamos de conversar com Deus sobre essas coisas que nós sonhamos. Porque nós perdemos aquela fé como de criança. Quando Mateus nos ensina que quem vai entrar no reino dos céus é aquele que tem a fé como a de criança. Ontem a Alice olhou para o pai e fez assim, papai, estou começando a orar por um coelho. Meu Deus. Eu disse, filha, nem toda oração Deus pode responder. Alice, canta aqui comigo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Já ensinando minha filha, né? Porque vai que ele responde a oração do coelho. O que eu faço? Dá-lhe coelho lá em casa. Mas nós precisamos entender essa fé pura, que espera. Essa fé que depende, essa fé que ouve, essa fé que confia. Deus não vai mudar a essência dele de acordo com o tamanho do teu problema. Pastora Fátima, que vem ministrar aqui no Summit, ela é uma figura. Sabe, uma pessoa assim cômica, mas cheia de Deus. E a gente sempre saía lá em Recife para resolver coisas. E quantas vezes eu entrei no carro com ela, ainda adolescente. E ela fazia assim, Senhor Jesus, prepara a minha vaga de princesa. E eu achava aquilo tão engraçado. Porque como adolescente eu pensava, gente, é só parar em qualquer lugar e a gente anda. Mas gente, todas as vezes que eu saía com a pastora Fátima, a gente ficava nas melhores vagas de estacionamento. Era assim, a gente chegando, alguém saía daquela vaga de frente. Eu olhava para ela, meu Deus. Porque sempre que ela pegava o carro, ela dizia, Senhor, nós estamos indo, Pai, resolver coisas para a tua casa. Para o ministério de decoração, para o ministério de dança, como eu aprendi com ela. Senhor, para o ministério das mulheres. Pai, prepara a minha vaga de princesa. Prepara os melhores preços. Prepara a loja certa. E ela saía orando. E quando a gente chegava no centro da cidade, aparecia uma vaga que não tinha para ninguém. Ela parava. Ainda pegava as vagas gratuitas. Dizia, meu Deus, nunca acontece isso comigo. Ela entrava numa loja, a pessoa ficava amiga dela, negociava e dava alguma coisa. E eu dizia, meu Deus, e eu fui entendendo que todas as coisas que eu oro, todas as coisas que eu confio a Deus, Deus tem a mesma essência. Não importa se é um problema grande ou pequeno, Ele é o mesmo e Ele age em todas as coisas. E Ele deseja satisfazer desejos do teu coração, como um pai que ama um filho, que ama uma filha. Ele não é indiferente. Nós nos apegamos aos pequenos problemas, achando que Deus não se importa com os nossos pequenos sonhos. Mas Ele é um Deus que onde o grande e o pequeno, que é impossível para mim e para você, é igualmente simples para Ele. É grande para você, é simples para Ele. Porque talvez para um, pagar uma conta de R$200 está tranquilo. Para outro, pagar R$200 é abrir mão da mistura do mês. Deus olha para as duas situações e diz, eu sou soberano sobre a terra, sobre os céus Ele é Senhor. Absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
dia não há nenhuma oração para Deus que Ele não possa fazer, e não há nenhum pedido a qual Ele seja indiferente, minha gente. Todos nós aqui temos desejo no nosso coração. Alguns estão sonhando com a conversão de alguém que ama. Algumas crianças estão agora mesmo na escolinha. Algumas estão orando pedindo uma bola. Outras estão pedindo que os pais não se separem. Algumas crianças estão sonhando com um caderno e lápis novo, porque talvez há 2 anos eles estão usando mesmo, entende? Enquanto outros estão orando por um carrinho elétrico. Deus não olha para elas e chama uma de coitada e outra de fútil. Deus olha para elas e diz: eu sou o Deus que olha as pequenas coisas, e eu sou o Deus que faz as grandes coisas. Esse é o Deus que dá força para uma criança, às vezes, numa casa desajustada, crescer, se formar e ter uma família saudável. Esse é o Deus que dá livramento de morte para outras em um acidente. Então veja só, não tente catalogar um Deus que é indescritível para uma mente humana. Deus se revela de um jeito que cada um de nós vai entender. Deus nunca vai falar igual com todo mundo, não vai. É por isso que eu gosto da história do Genésio. A maioria de vocês já ouviu, mas eu vou repetir. Conta a história que um dia Genésio foi internado no hospital. E Genésio passava a madrugada inteira gritando: ai, Jesus, Jesus, Jesus. Ai, meu Jejujinho, meu Jesus. E a enfermeira dizia: por favor, Genésio, calha a boca. Por favor, Genésio, os outros estão dormindo. Genésio, pare, Genésio, ore mais baixo. Um belo dia, ele estava caladinho, ela ficou preocupada. Chegou lá: seu Genésio, o que aconteceu? Tá tudo bem, Jesus falou comigo. Como você sabe, seu Genésio, que Jesus falou com você? Quem chegou na beira da minha cama essa madrugada e fez: ah, Genésio, 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 eu vim falar contigo, Genésio, meu filho. Porque Jesus fala na linguagem que você compreende. Jesus fala na linguagem que Ele gerou você para se comunicar. Ele é o Deus que te conhece. Ele é que nem uma mãe quando a criança fala água. E todo mundo fala: o que é isso? O que é que essa criança quer? Quer água. E o meu irmão, à época, chorou muito quando ele era criança, 3 para 4 anos. E ele gritava dentro de casa: mãe, eu quero minha fuleira. Eu quero a fuleira, mãe, a minha fuleira, a minha fuleira. E todo mundo procurando a bendita da fuleira. Eu era a irmã mais velha, queria saber o que era fuleira. Vamos atrás dessa fuleira. Sabe o que era fuleira? Era um fusquinha que ele tinha. Sabe quem decifrou? Mãe. Sabe por quê? Porque quem te gerou sabe o que você anseia e sabe falar na linguagem que você entende. Então o mesmo Deus que para Moisés se revelou como um fogo, como uma sarça ardente, é aquele Deus que em 1 Reis 19 fala com Elias como uma brisa suave. O mesmo Deus que chega a Paulo com a luz intensa, derruba ele do cavalo. Sabe por quê? Porque tem crente que Deus não pode lidar com jeitinho, tem que dar logo uma bicuda. Teus baques são grandes, é porque tu é duro na queda, irmão. Fazer o quê? Porque esse mesmo Deus que empurra Paulo do cavalo, vem com a luz intensa, deixa ele cego, empurra ele para o profeta. É o mesmo Deus que com Samuel, de madrugada: Samuel. Ah, Deus, por favor, me empurra do cavalo, Senhor. Me deixa cego por um tempo, me leva para a casa do profeta, mas não me deixa sem reconhecer a tua voz. Não é o que Deus faz, é como Ele faz contigo. Tem gente que o orgulho precisa ser tratado. Tem gente que o medo precisa ser vencido. Com Josué, Deus falava: ser forte e corajoso. Me diz ser forte e corajoso. Perdão, Gideão. É Josué. Com Josué, Deus precisava dizer ser forte e corajoso. Com Gideão precisava diminuir o exército para ensinar ele dependência. Com
Paulo precisava bater o orgulho para que a verdadeira força dele surgisse. Com Esther, Deus podia agir no sobrenatural em silêncio. Com Samuel, Deus podia conduzir. Com Davi, Deus trabalhou em perdas. Só tem um tipo de pessoa que se perde. São aqueles que, como Saul, fecham seus ouvidos para Deus e procuram a própria vontade mais do que a vontade dele. Então Deus é um Deus individual, pessoal. Ele se comunica com você da maneira que você compreende. Para a mulher samaritana ele veio como água, para o cego ele tocou. Deus não é limitado na forma de agir. Ele se revela na linguagem do seu coração. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque o amor verdadeiro, ele não se comunica do seu jeito. Ele se comunica do jeito que quem ele ama entende. Você sabia disso? Sabia que não é amor você falar o que quer? O nome disso é grosseria. Sou verdadeiro. Verdadeiro nada, mal educado. Toma vergonha na cara. Toda comunicação que não é saudável, ela machuca. Amor verdadeiro é comunicar para que haja cura. E com isso eu não estou dizendo que quem te ama só vai dizer assim: vem cá, arrozinho doce, bugudigodinho da mamãe. Você não é mais um galalau dizendo assim: mãe, terminei, vem me limpar. Mas é que o amor genuíno, ele vai contigo até o limite. Às vezes ele vai até dizer coisas que te doem, mas não porque quer te ferir, mas porque quer te curar. O amor verdadeiro muitas vezes é dizer: você não vê o que você está fazendo com sua vida, cara. Tem vergonha na tua cara, muda a tua postura. Mas ele chega em você e diz: vamos sair desse lamaçal. Eu não vou abrir mão de você. Você não vai parar no meio do caminho, entende? O amor verdadeiro, ele se comunica da forma que você entende, mas ele te tira do lugar da dor e te leva para o lugar do propósito. Ele te tira do lugar da vergonha e te leva para o lugar da dupla honra. Porque o pai que ama, corrige o seu filho. Tu vê um pai e uma mãe frouxo de correção, é fraco de amor. Aí talvez você diga: não, é que eu sou bonzinho nada, bestalhado. Amor verdadeiro exige firmeza. Porque amor sem limite é sensualidade. E limite sem amor é crueldade. O amor verdadeiro pega você e diz: vem que você vai acertar o caminho. Você não vai parar não. O amor verdadeiro dá limites. Aprendam, pais. O pai corrige o filho a quem ama. O amor envolve disciplina. O amor envolve ensinamento. E talvez você diga: eu tenho dificuldade. Então diga: Senhor, me dá mais amor. Porque se eu amar mais, eu não vou querer que quem eu amo erre o caminho. Senhor, me dá mais amor, Pai. Eu quero ser semelhante a Ti. Porque eu quero que as pessoas que o Senhor chamou alcancem o propósito para o qual foram criadas. A Bíblia fala: clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes, seguras, que você ainda não sabe. Jeremias 33:3. O Deus das grandes promessas é o Deus que cuida de pequenos sonhos. Às vezes você pensa assim: cara, isso é pequeno demais para levar para Deus. Quantas vezes eu fiz pequenas orações em silêncio que experimentei de respostas em público de Deus. Pequenas coisas. Coisas muito pequenas. Pequenos desejos. Às vezes uma vontade. O Deus que me curou do câncer foi o mesmo Deus que às vezes respondeu minha oração por um doce que eu passei na frente da padaria. Deu vontade disso. E eu nem sequer pedi. E às vezes o marido chegava com aquele doce. Às vezes alguma amiga ligava. Às vezes alguém me chamava no outro dia: vamos comer um doce junto. Era aquele. Porque o Deus que limpa pulmões é o Deus que acalenta também estômago. Porque o Deus que passeia contigo nas batalhas e te faz vencer, e diz que o próprio Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés, é o mesmo Deus que às vezes te dá um mimo, um cuidado simples, uma camisa que você diz: ai, que legal, eu tinha vontade dessa. Porque Deus se importa. Sabe o que nunca vai mudar? Deus se importa. Repita: Deus se importa. De novo.
novo, Deus se importa. Deus se importa até com algo que você quer fazer para alguém, sabia? Quantas vezes eu orei e disse, Senhor, eu queria hoje. Queria hoje dar um abraço, Pai, em alguém que está morando longe. E naquele dia Deus me deu uma ideia para mandar um bolinho pelo iFood. Uma oração por áudio. E a pessoa se sentiu abraçada porque Deus se importa. Quantas vezes você mandou uma mensagem para alguém que você estava precisando disso? Porque Deus se importa. Quantas vezes você ligou para alguém num dia mau e a pessoa disse obrigada, essa ligação me sustentou. Porque Deus se importa. Quantas vezes você recebeu essa ligação? Porque Deus se importa. A Bíblia, a alma da gente diz assim, isso é pequeno demais para levar para Deus. A Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. 1 Pedro 5:7. Não é apenas ansiedades espirituais, não é apenas questões ministeriais, não só urgências, problemas gigantes, mas Ele se importa com aquele sonho que você não contou, com aquela oração em silêncio, com aquela lágrima no travesseiro. Eita, bendito travesseiro. Ai, Jesus. A conversa, você e Ele, Deus ouviu e Deus se importa. Senhor, eu estou tão cansada, Jesus, a oração é essa. Ah, Deus, eu não estou aguentando, Senhor. Aí você lembra, Ele conta os meus fios de cabelo. Ele cuida dos passarinhos. Ai, eu estou valendo muito mais do que esses passarinhos. Senhor, você se importa. O Deus que conta fio de cabelo na tua cabeça é o Deus que recolhe as tuas lágrimas. É o Deus que conhece as batidas do teu coração. É o Pai que prometeu e é fiel para cumprir. Deus não mente. Hebreus 6:13-18. Olha o que diz. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior a quem jurar, jurou por si mesmo. Eita lá. Jesus. Xarabassuriandere. Senhor. Uribassuriandere. Senhor. Vem algo em minha mente nesse momento. Eu vejo o Senhor cavando corações. E Ele vai tirando entulhos, muitos entulhos. E eu percebo que nas paredes do coração, como se fossem muralhas, Deus começa a remover ervas daninhas. E Ele começa a tirar alguns tijolos antigos. E Ele vai tirando. E Ele vai encontrando ali pedras preciosas. Existem algumas pessoas que o coração estava entulhado. E o Senhor está dizendo assim, como não tenho ninguém superior para jurar, eu juro por mim mesmo. Esteja certo de que eu abençoarei e farei numerosos seus descendentes. Assim como Ele falou com Abraão, Ele fala hoje: te abençoarei e te farei numeroso com seus descendentes. Eu te abençoarei. Eu te abençoarei. Ah, Deus, Ele está curando corações. Ele está tirando entulhos de estações anteriores. Ele está ressuscitando a fé de criança aqui em nós. Oh, exalte-o, exalte-o.
foi assim. E depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos. E o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com o juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta. Isso é Hebreus 6, 13 a 18. Sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança que nos foi proposta. A Bíblia está dizendo aqui, ei, os homens juram por alguém. Eu juro por meu pai, eu juro pelo meu irmão, eu juro pelo juiz, eu juro pelo profeta. Querendo mostrar que o que dizem é verdade, para pôr fim a qualquer discussão. Querendo mostrar a natureza imutável dos seus propósitos com aqueles que são seus herdeiros, Deus confirmou com juramento em si mesmo. Porque é impossível que Deus minta. Ponto número 1 da promessa de Deus. Ponto número 2, para que sejamos encorajados. E ponto número 3, para que refugiados nele tomamos posse da esperança que é dele para cada um de nós. Deus não é homem para que minta. Agora vamos para os números 23, 19. Nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Sabe por quê? Porque o amor de Deus é fiel nos detalhes. Grande milagre, gente, pode chamar a atenção. Mas é o pequeno detalhe de todos os dias que sustenta a nossa fé. Tem dia que você vai no restaurante, a comida é uma delícia, você tira uma foto e vai se lembrar sempre. Mas é o arroz com feijão, o bife acebolado, o ovo que te sustenta. Aí você me pergunta, o que você comeu semana passada? E eu sei, mas eu sei que eu estou de pé. O que você comeu há 15 dias atrás, 7 horas da manhã, 55 minutos, o que você comeu? Você lembra? Nem eu, mas eu estou de pé. O que te sustenta não é a opulência. O que te sustenta é a fidelidade construída semente após semente. Porque um prédio desse, por exemplo, não se compra na opulência, se compra na fidelidade dos pequenos dias. Sabe por quê? Porque o coração de um filho temente a Deus, de uma filha, não se sustenta mostrando dinheiro na conta. Se sustenta dia após dia, vendo um pai e uma mãe dizendo, eu voltarei-me ao Senhor, porque Ele é fiel e bom. É quando ele vê aquele pai, aquela mãe no dia mal, dizendo, meu filho, minha filha, ajoelha aqui. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É olhando para pessoas que vieram antes de nós e permaneceram, não pelo que conquistaram, mas por quem se tornaram em Cristo. Porque as coisas podem ir e vir, mas Ele permanece para sempre. Ele é bom. E a sua fidelidade dura para sempre. Não adianta nada um dia a gente conquistar tudo e perder a nossa alma. De que me vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? De que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios e não minha alma. Eu quero me entregar a ti. Toma coração. Foi o detalhe na arca que salvou Noé. Foi o timing de Deus. Agora, Noé! Agora, Noé! Porque tem hora que ou você queima a carroça ou você perde para sempre a dupla unção. Foi o que Eliseu fez. Foi o que ele cantou com a vida dele. Ele pôs um anel no dedo. O Senhor tirou o medo, novas sandálias e disse, vai! E
o que eu fiz? Eu me despedi dos meus pais. Em minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor. Esses detalhes da nossa vida são os barcos que nós queimamos, são os lugares que nós nos submetemos, é a paixão que a gente tem pelo Senhor que nos sustentam. Não é algo megalomaníaco, ainda que Deus faça as coisas grandes e estrondosas. A arca era gigante, mas a obediência era no secreto. Percebe? Não é um problema contra a estrutura, é sobre como a gente lida com ela. O problema não são as grandes coisas que Deus quer te dar, as grandes coisas que você sonha, mas é perder a visão do pequeno, da escolha, da fidelidade, da paixão, do anseio pela presença. Isso mexe muito comigo, sabe por quê? Porque toda coisa grande que Deus fez começou com gente que se permitiu ficar pequena e dizer: eu vou te obedecer quando ninguém vê, eu vou te amar quando ninguém me cobra, eu vou orar quando ninguém me pergunta, eu vou te adorar no meu secreto. Avós que sentam com seus netos, põem no colo, não dão aulas de teologia, mas abraçam e oram e dizem: eu te abençoo. Ah, meu Deus, se nós soubéssemos o impacto disso. Tias e tios que põem uma criança e diz: olha, vem cá, Jesus te ama e eu também, e dá um pirulito. O sorriso e uma mão imposta de um líder da igreja que continua acreditando na gente. Alguém que tinha tudo para nos condenar, nos julgar como o Senhor, e nos escolheu para, em lugar da nossa vergonha, nos dar dupla honra. São as pequenas coisas que alimentam a nossa fé para os grandes moveres de Deus. Avivamento não começa com opulência, ele começa na essência. Foi o sangue nos umbrais da porta que separou os primogênitos que morreriam e viveriam no Egito. É a presença. Foi os 5 pãezinhos que alimentou uma multidão. Ah, Senhor, porque o cuidado de Deus, ele se revela em bastidores. O cuidado dos bastidores prepara o altar.
O cuidado dos bastidores prepara o altar. Sabe, dos maiores elogios que mais descreveu meu marido até hoje, que eu mais amo, foi quando disseram para ele: olha, você parece tão sério, tão firme no altar. E a gente tem até uma impressão de que você é resistente, que você é duro. Mas quando a gente senta com você na mesa, você é o cara mais amoroso que eu já conheci. Sabe por quê? Eu adoro isso nele. Porque eu casei com um homem que, apesar de ser top no altar, ele é melhor ainda nos bastidores. Que honra minha. Ai, tem que rir mais. O quê? Deixa ele rir pra mim. Esse dente bonito é meu. Que honra minha. Que o meu marido é top, mas nos bastidores ele é 1000 vezes melhor. Em gerações onde os bastidores são uma vergonha para os altares serem bons, eu ainda fui uma das abençoadas que casou com alguém que é melhor nos bastidores, para honra e glória do Senhor. Porque para sustentar as coisas, os nossos bastidores tem que ser o nosso maior tesouro. Os seus bastidores são seu maior tesouro. Se você fizer tudo lindo para Jesus na igreja, mas na sua casa você não inspira fé, na tua família, nos teus maridos, no teu marido, na tua esposa, nos teus filhos, nos teus amigos, isso não é avivamento. O Deus das grandes coisas é o Deus das pequenas. O maior milagre não é o que vai explodir diante dos nossos olhos, mas é o que te sustenta todos os dias. Hoje é dia de você que acha teu pequeno pedido demais, começar a entregar ele ao Senhor. Hoje é dia de você que acha que teu sonho é muito grande, parar de achar que Deus não se importa e não vê e não sonha grande contigo. Porque o Deus é suficiente para tanto um quanto o outro. Deus é o Deus que te chamou para as coisas grandes. É o Deus que está presente nos detalhes. Ele tem para mim e para você o pequeno e o grande. Tu sabia disso? O pequeno e o grande Ele tem para cada um de nós. Você não é um problema tão grande que Deus não saiba lidar. E nem é pequeno demais a ponto de não ser visto. Ele é um Deus que passeia nas escalas com a liberdade que eu e você ainda não aprendeu. Deus te vê, Deus te ouve, Deus se revela. Talvez seu pedido hoje seja um babalu, e o do irmão seja: Senhor, nos ajude a comprar esse lugar. E sabe de uma coisa? Ele está interessado nos dois. Talvez o pedido de um seja: Senhor, tira esse parente da UTI. E o do outro seja: Senhor, eu quero dar um coelho para o meu filho. E Deus olha para cada um e passeia com a mesma importância. Porque Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é bom. E a sua fidelidade dura para sempre. Talvez você chegou aqui hoje cheio de pedidos, ou simplesmente dizendo: Senhor, eu preciso queimar os meus barcos. Lugares que eu tenho dificuldade de me desapegar, para que o Senhor trabalhe em mim. Se esse é o seu caso, eu quero te desafiar a ficar de pé. É você e Deus hoje. O Deus do grande, que também é o Deus do pequeno. Ele está aqui.